assunto, mas agora a gente conversa então com um psicólogo para trazer um pouco mais sobre essa questão e até a legislação quando trata dessa questão de bater em crianças. André, muito obrigada pela vinda aqui. Eu começo perguntando assim, bater é realmente uma forma de educar, dar limites? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde aos telespectadores. É complicado, como você mesmo falou, bater já é um termo pesado, né? Já começa a entrar em outras questões. Existem outras formas de trabalhar a educação com as crianças, né? A gente sempre costuma dizer que entre a punição e o reforço também é importante. Reforçar pontos positivos da criança. Mas nesse caso que a gente está acompanhando, com essas imagens difíceis de serem assistidas, não, aquilo ali não se trata de educação. Naquilo ali já é um caso de denúncia. E a pessoa que fez a denúncia, né, nessa situação, fez bem. Tem que protocolar, tem que ser formalizada uma denúncia junto às entidades. Se a pessoa não quiser se identificar, ela pode fazer isso de forma anônima pelo Disque 100. Até mesmo as crianças e adolescentes podem utilizar o telefone para fazer essa ligação. Essa cena ali quando joga, né, no chão é que é muito Sim, forte, né? Sim. Dá para dizer até que podem ser segundos, e aí é nesse caso que pai, mãe, tutores têm que ter, assim, aquele pensar, respirar, porque às vezes é um segundo que realmente vem e explode? Sim, pode ter, a gente não conhece todo o caso ainda, parece que não houve a prisão, né? Parece que já há suspeitos, mas a gente não sabe o que se passou pelo conteúdo emocional daquele homem que agride essa criança. Mas é possível ver uma outra criança no colo daquela mulher também, né? Tem uma outra criança lá. A própria mãe não fazer nada na hora, exatamente. Né? E essa mãe está grávida, inclusive, com uma criança no colo e grávida. Então, a gente já tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre um ambiente de riscos, um ambiente violento. Aquela outra criança, aquela mãe, eles estão presenciando já um ambiente violento. E um ambiente violento vai gerar mais ambiente violento. E tem consequências. Uma criança que é exposta a esse tipo de violência, uma criança que é exposta a esse tipo de situação, ela pode sim desencadear futuramente, pode, não é uma regra, mas ela pode gerar algum tipo de transtorno, ser uma pessoa ansiosa, com algum transtorno obsessivo, uma pessoa com depressão, uma pessoa com dificuldade para lidar com as regras sociais, né? Então, pode gerar uma série de fatores. Uma cena como essa pode ser gravada para sempre no inconsciente, né, daquela criança. A reportagem da Dani Lando mostrou também os números em Barra Velha e são números que chamam muito a atenção pela quantidade. A questão de ser uma cidade de menor porte, isso também influencia? Sabrina, a gente tem percebido que as cidades pequenas elas vêm enfrentando graves problemas com relação a isso. Agressão e violência contra crianças, adolescentes, contra mulheres, contra a população LGBT. Então, nós temos presenciado esse tipo de situação. Vimos na reportagem que no mesmo instante que aquela criança estava sendo agredida, outra ocorrência já estava acontecendo. Então, em cidades pequenas está acontecendo um alto número de violência. E por que isso pode estar acontecendo? Aqui na cidade grande, a gente faz o debate. A gente traz para o debate as faculdades, os órgãos, nós temos um aparato um pouco maior de instituições públicas, o que não ocorre nas cidades pequenas, onde uma pessoa acaba conhecendo a outra e às vezes a denúncia não acontece. E são aqueles núcleos familiares tradicionais e a gente está falando de uma cultura também tradicional e por isso que impacta. Exatamente, e tem consequências, né? Você acaba deixando uma violência em segredo e isso ali vai gerar uma série de fatores para todo mundo e fatores negativos. Bom, André, a gente está ouvindo as pessoas hoje também sobre esse assunto e aí o que muitas pessoas assistindo podem dizer, mas só um tapinha ajuda a educar. Uma criança tão pequena como aquela ali, de que maneira, então? É uma voz um pouco mais impositiva para tentar impor o limite? É dessa maneira que pode ser o caminho? Existe uma linha muito tênue, muito perigosa entre o dar umas palmadas e a educação infantil. É bom que os pais reflitam muito sobre isso, sobre em que situação isso está acontecendo. Estou falando com o meu filho no momento em que eu estou emocionalmente abalado, não estou equilibrado mentalmente para esse momento? E ressaltando, a criança está ouvindo e captando tudo o que acontece ao ambiente. Ou seja, ela aprende muito mais com os atos do que com aquele momento de uma palmada ou até mesmo daquela palavra em tom alto de voz, né? E a gente não pode esquecer que a criança já tem uma autoestima ali, né? Então, a gente tem que lembrar do cuidado como isso ocorre. Mas sim, sempre vai passar pelo caminho do diálogo. Os pais, às vezes, acham que a criança não está compreendendo a palavra, o diálogo, né? Aquela conversa, mas está.
a criança ela precisa entender por que ela pode ficar sem o videogame, sem a televisão ou sem os brinquedos dessa criança. Ela precisa entender por que está acontecendo essa punição, digamos, então. E também, o que os pais acabam esquecendo é de estar reforçando comportamentos positivos. Se a criança arrumou o quarto, está tomando café, está agindo conforme os pais ali criaram a regra no ambiente familiar, essa criança também pode estar sendo reforçada, esse comportamento pode estar sendo reforçado. Muito obrigada pela vinda aqui, André. Uma ótima tarde e bom fim de semana. Obrigado. Viu?